Estamos de volta, trazendo mais uma vez a paz do Senhor, não esquecendo disso, amém? Estamos de volta trazendo mais uma vez o resumo da lição bíblica dominical, né? Da nossa EBD, lição CPAD com tema geral: o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus, no livro de 1º e 2º Samuel. Observe que esse tema geral quer dizer tudo. A liderança pode estar em mãos humanas, mas o governo ainda é divino. Amém? E na lição de número 8, que já estamos chegando com esta lição, o título é O Exílio de Davi. Será estudada no dia 24 de novembro de 2019. Lição essa que é muito importante para nós. E esta lição está encerrando, né? Estas lições, né, até a lição número 13, estão encerrando o ano de 2019 com chave de ouro nesse quarto trimestre. A lição de hoje nós vamos ver algumas coisas sobre o exílio de Davi, um resumo, né, um panorama e um resumo sobre o exílio de Davi. Né? Observe o que diz aqui o texto áureo. No livro de 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Né? E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Veja as qualidades, as características das pessoas que se juntaram a Davi na caverna de Adulão. E também todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Observe que começou 400, depois pulou para 600. Não é? Observe que a tendência é crescer, né? Porque no reino de Deus, quem se junta para o bem-estar do reino, a obra só faz crescer e se desenvolver. Amém? A verdade prática desta lição de número 8, do quarto trimestre de 2019. Dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação de nosso caráter segundo o modelo de Cristo. Então a Bíblia diz, né, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, quer dizer, algo que aos nossos olhos pode ser ruim, mas tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, temos este título interessante. A leitura bíblica em classe está no livro de 1 Samuel, capítulo 22, versículos de 1 ao versículo de número 5. No primeiro tópico, temos que caracterizar o exílio de Davi. Né? Ver também no segundo tópico, Davi e o amor com os pais. E no terceiro tópico, temos que entender sobre e explicar, explanar também sobre pessoas que morreram por Davi. Então observe, a vida de Davi houve uma turbulência, né? Isso é o preço da chamada, né? Porque quando se é chamado, quando se é ungido no meio dos seus irmãos, há algumas características de Davi e José no Egito. Por quê? O que é que tem parecido com a vida desses dois homens de Deus? Conflitos familiares. José recebeu uma túnica de várias cores, e a Bíblia diz que seus irmãos, depois que ele recebeu este presente, já não falavam com ele como antes. Então, o negócio dentro de casa ficou complicado. Por quê? Seus irmãos viram
e ele recebeu a túnica de várias cores diante dos seus irmãos. Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. E há um momento em que Davi chega e vê o gigante, e ouve o gigante falando contra o povo de Deus e desafiando. Davi: quem é esse incircunciso? Aí já vem um dos irmãos de Davi, se eu não me engano, Eliabe, vem contra Davi e diz: o que é que vieste fazer aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas, desprezando o trabalho do menino, do moço, né? Como se dissesse: tu não és guerreiro, tu não tens qualificação para estar aqui, o que estás fazendo aqui? Mas Davi foi levar o lanche para os seus irmãos, já era ungido, mais humilde, o rei servo, né? Já era ungido, mas continuou levando o lanche para os irmãos, continuou ajudando os seus irmãos, né? Então, tem algumas características. Davi, na caverna de Adulão, seus irmãos e sua família se juntou a ele. Mas tem um ponto aí: se juntaram a Davi por quê? Porque também a família de Davi estava sendo ameaçada, né, pelo rei Saul. Aí é muito fácil, né? Correr para se juntar com o irmão na caverna. Por quê? Lugar de refúgio, lugar de esconderijo, né? Mas Davi não pensou assim: eles estão aqui porque estão com medo de Saul, não estão aqui porque me amam. Não. Davi cuidou da mãe, cuidou do pai, cuidou dos irmãos, porque um verdadeiro homem de Deus não olha essas circunstâncias, não olha as afrontas, as desavenças, não. O amor está acima de tudo. Amém? Temos que aprender muito com Davi, né? Então, observe aqui a lição no seu primeiro tópico: as características do exílio de Davi, caverna de Adulão. Não é? Primeiro subtópico: o nome Adulão quer dizer refúgio. Então Davi foi para a caverna, né? Nós ouvimos muitas vezes alguém dizer: fulano está na caverna, mas na verdade essa caverna de Adulão quer dizer refúgio, lugar de esconderijo, né? Então Davi foi procurar um refúgio para salvar a sua vida, né? Então caverna, muitas vezes alguém usa como termo pejorativo: fulano está na caverna, fulano se acabou. Não, nem sempre quem está na caverna se acabou, nem sempre quem está na caverna, né, entregou os pontos. Não, quem está na caverna aprende. Às vezes quem está na caverna, né, está recebendo da parte de Deus. Outro homem de Deus foi parar na caverna também. Foi com depressão, Elias, e todo mundo conta, sim, mas na caverna Deus se revela. Diga amém aí. Na caverna Deus se revela ao crente. Então caverna não é somente lugar para quem abandonou tudo, está com medo, se acabou, morreu, nunca mais levanta. Não, caverna também é lugar de aprendizado, onde Deus molda caráter, onde Deus recarrega a bateria do crente. Amém? Então Davi foi para a caverna, lugar de refúgio. Inteligente, né? No período dos patriarcas, essa caverna de Adulão, ou esse lugar onde ficava a caverna de Adulão, era uma cidade cananeia que foi conquistada por Josué, capítulo 12, versículo 15 do livro de Josué, né? Houve alguns fatos na caverna, né? A caverna foi fortificada por Roboão, segundo Crônicas, capítulo de número 11, versículo 7, depois do cativeiro foi reocupada pelos filhos de Judá. Neemias 11:30. E sua existência foi comprovada nos dias do profeta Miqueias, capítulo 1, versículo 15 do livro do profeta Miqueias. Hoje ela é chamada por outro nome, né? Aid el-Mar, né? Eu acho que a pronúncia é essa, mais ou menos, né? Os exilados da caverna de Adulão, né? Quem estava lá com Davi? Quem foi se juntar a Davi, além da sua família? Primeiramente, seus irmãos e toda a sua casa. Também, eles eram procurados também, eram jurados de morte. Aí, correu para se juntar com o irmão. Por quê, irmão? Alguém pode não reconhecer, a família pode não reconhecer
Teus irmãos na igreja podem não reconhecer a unção de Deus sobre a tua vida, tua chamada. Alguém pode não reconhecer, alguém pode nem te chamar para o banquete quando o profeta chega. Né? Alguém pode apresentar somente os filhos melhores e te desprezar. Mas na hora do aperto aí que se reconhece, né? A tua chamada, a unção de Deus sobre a tua vida é reconhecida na hora da perseguição. Né? Aí eles se juntam a Davi na caverna. Também, naquela caverna, homens que se encontraram naquela caverna com Davi, homens que tinham dificuldades na vida. Os endividados, né? Todas as pessoas que estavam lá com Davi tinham uma necessidade e estavam fugindo de alguma coisa e procuraram se refugiar na caverna com o rei Davi. Davi, ele treinou esses homens. Né? Davi obteve êxito, pois todos ali buscavam uma vida melhor. Tinham os mesmos ideais e, sendo assim, mantiveram-se fiéis a Davi. O que falta, a Bíblia diz que no livro de Atos dos Apóstolos, que todos tinham em comum. Né? Todos estavam ali com o mesmo propósito, vendiam suas propriedades e não havia necessidade entre os irmãos. Né? Então, o que falta é o mesmo propósito, ajudar seu pastor, ajudar a sua congregação local. Então, os cristãos, como soldados reunidos por Cristo, devem lutar com os mesmos objetivos, não tendo cada um a sua própria prioridade, mas a prioridade do reino. Efésios capítulo 2, versículo 4 e até o número 21. Então, no reino, né, não é prioridade o que eu acho, o que eu penso, o que é melhor para mim. No reino é tudo em comum, né? Todos no mesmo propósito e objetivo. O simbolismo da caverna de Adulão, né? Terceiro subtópico do primeiro tópico. Foi ali que os dons de Davi como líder foram postos em prática. Ele treinou e preparou 400 homens para lutar no dia a dia e depois se juntaram a ele mais, no caso ficou 600 homens, porque o negócio vai crescendo. Davi é modelo de líder que recebe homens angustiados pela vida para torná-los capazes para o serviço. Será que todo líder ia receber homens endividados? Será que todo líder ia receber homens amargurados? Homens desprezados? Mas Jesus deu exemplo. Né? Naquela parábola do capítulo 14 do livro de São Lucas, se eu não me engano. Ele disse que o homem fez uma grande ceia, convidou, os convidados, cada um deu sua desculpa. Aí o dono da casa disse, vai lá e busca os desprezados, aleijados, cegos, vai lá para que minha casa se enche. Jesus deu um grande exemplo. Nem todo líder iria buscar, iria aceitar no seu exército homens desprezados, endividados. É muito difícil. Né? Hoje em dia, a grande lição é essa, que Davi, para estes homens, a grande lição de Davi para estes homens é que os que desejassem reinar com ele também deveriam aprender a sofrer com ele, visando sempre o reino de Deus. Então, se quer reinar com ele, mesma coisa, se quer reinar com Cristo, tem que padecer, tem que pagar o preço também, pelo reino, tudo pelo reino, tudo pelo reino. Né? Se juntar com os irmãos pelo o reino de Deus. Né? O segundo tópico fala sobre Davi e o amor com os pais. Há uma promessa para aqueles que cuidam dos pais. Né? E vai ser prolongada a sua existência na terra. Né? Muito interessante isso. Protegendo seus pais. Davi protegeu seus pais. Foi para um lugar chamado Moab, né? A cidade de Moabito, porque ali haveria, se você olhar lá para trás, você vai ver que Ruth, né? Da descendência de Ruth, este povo, a qual também é família de Jessé, o pai de Davi. Então talvez por isso Davi foi lá
refugiar seus pais, porque haveria um vínculo familiar. E talvez aí pensando ele que iam abrigar a sua família, seus pais. Né? Muito importante também ter a contribuição da família neste caso. Né? Os filhos, principalmente durante a velhice dos pais, devem honrá-los em tudo. Né? A despeito das lutas e crises que estiverem enfrentando. Salmo 127, versículo 3. Então, o dever do filho é cuidar dos pais. Amém? Neste terceiro tópico, é muito interessante, só um resumo que nós estamos dando. Morrendo por Davi. Interessantíssimo. Há pessoas que morreram, deram a vida por Davi. Né? No caso, deram a vida pelo rei, pelo reino tudo. Né? E a Bíblia, ela fala lá em Apocalipse, né? para uma das igrejas, quando diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então essa coroa da vida é para quem é fiel até a morte. Agora, ser fiel até a morte não é ser fiel até ficar velhinho, cabelos brancos, se acabando de velho. Não, não é isso. Ser fiel até a morte é na hora da peleja, na hora da provação, na hora que está custando a tua vida, aí você é fiel. Os 3 homens na fornalha ficaram de pé, foram fiéis até a morte. O risco era a morte, mas eles foram fiéis até a morte. Né? Então não é correr, não é fugir, mas é enfrentar. Você é crente, continua sendo crente? Sim, vai morrer. Continua sendo crente, morre, mas não nega a fé. Então, ser fiel até a morte, até a hora do grande desafio. Né? Então, esses homens deram a vida por Davi. Você sabe que o sacerdote, um grupo de sacerdotes, né, o qual um deles foi chamado por Saul para entregar Davi, né? Para entregar Davi onde ele estava com seus homens, o que Davi andava fazendo, qual os planos de Davi, e ele protegendo de uma certa forma Davi. Morreu ele, né? Morreu aquele grupo de sacerdotes. Agora escapa um da família e este é protegido por Davi depois. Né? Observe que esses homens foram fiéis a Davi até a morte. Foram fiéis ao rei e ao reino até a morte. Então a promessa de receber a coroa da vida é quem é fiel, quem não corre, quem não foge, né? Na iminência da morte, fica de pé, fica firme, sou crente, protesto contra o pecado, tudo pelo reino, ajuda o pastor, ajuda o dirigente da escola dominical, ajuda o irmão, ajuda a irmã, está de mãos dadas com os servos de Deus, tudo pelo reino, ainda que custe a vida, né? Ainda que custe a vida do ser humano. Né? O preço para proteger Davi foi um caso sério. Saul considerou, né, um ato de traição a Aimeleque, havia ajudado Davi e não informado ao rei os seus movimentos. Houve uma recusa dos soldados para atacar o sacerdote. O soldado disse: não vamos matar. Saul disse: mata tudinho, não quer entregar Davi, mata tudinho. Aí o soldado: não vamos tocar no ungido de Deus, não. Mas a ordem de Saul era matar. Interessante. Mas lá atrás, né, Saul se recusou a matar os inimigos. Né? Mas agora queria matar quem? Os sacerdotes. Veja. Por isso que Deus rejeitou. Deus já conhecia o coração daquele homem. Né? Observe aqui. Um adonita chamado Doeg cometeu este crime brutal. Sempre tem um, né, que acata a ordem do rei Saul. Deus ordenou que ele matasse os amalequitas lá atrás, né, Saul, e ele não fez, mas agora queria exterminar, né, a família de sacerdotes, sem piedade alguma. Apenas um filho de Aimeleque, Abiatar, sobreviveu, salvo. Né? Ele se salvou. E a história diz aqui que a família de Abiatar morreu para proteger Davi. Mas
assim Davi teve uma grande dívida com ele. Davi não esquecia dos seus ajudadores. Um dia, fugindo de Absalão, seu filho, também queria matar Davi. A Bíblia diz que Davi, ele recebeu refúgio na casa ou na cidade de um homem, né, chamado Barzilai. E a história diz que ele colocou uma mesa, manteiga, torrada, deu comida, deu cama para eles dormirem, Davi e seus homens, né, fugindo da perseguição de Absalão. E a história diz que eles foram satisfeitos, foram guardados, protegidos, alimentados lá na casa deste homem chamado Barzilai. Depois de algum tempo, quando Davi consegue o reino de volta, aí ele vai lá, não esquece. Davi tinha uma dívida de gratidão com este homem chamado Barzilai. Foi lá e disse: passa tu comigo, vem comigo, eu vou te sustentar, vou te ajudar. Ele disse: não, prefiro ficar aqui. Né? Mas Davi não esquecia da benfeitoria. Né? Então Abiatar, a sua família morreu protegendo o reino, família de sacerdote, mas Davi, ele honrou, né, cuidando de Abiatar. A amizade entre Davi e Abiatar foi duradoura ao longo de todo o seu reinado. Enquanto ele era rei, enquanto estava reinando, enquanto estava vivo, cuidou. Porque tinha uma dívida de gratidão. A tua família morreu por mim, morreu pelo reino. Então, meu querido, se teus pais, né, se alguém da tua família morreu pelo reino, né, pode ficar certo que o rei não vai esquecer deles. Alguém pode esquecer, não está nem no histórico da igreja, da congregação. Mas lá no reino está tudo anotado. Né? É por isso que Deus cuida de ti, Deus cuida de nós, Deus cuida de mim. Amém? Porque assim como Davi não esquecia das benfeitorias, também Deus não se esquece daquele que faz pelo reino, para o reino. Então observe que Davi estava na caverna de Adulão. Mas Davi, ele não era um lugar para... Caverna não é um lugar para morar. Caverna é lugar de refúgio, é lugar de momento, lugar de passagem. Então o crente não pode morar na caverna. É lugar de passagem, é lugar de um momento. Né? Depois deste momento, Deus vai agir. Você vai aprender muita coisa na caverna. Amém? Então, vamos ver, somente para encerrarmos aqui, algumas coisas muito interessantes aqui. As lições da caverna. Muito interessante. Davi está fugindo da perseguição de Saul. Capítulo 1, capítulo 21 do capítulo 21, né, do primeiro livro de Samuel, e o versículo 24. Davi se exilou na caverna de Adulão. Né? Observe o que significa a palavra exílio, do latim exilium, né? Que significa banimento, né? Deportação, isolamento do convívio social, né? E também solidão. Observe que a palavra exílio, ou vem do latim exilium, significa banimento, isolamento do convívio social. Né? É o estado de estar longe da própria casa, cidade ou nação, e pode ser definido como expatriação voluntária forçada, né, de um indivíduo. Nós temos aqui algumas lições, tem algumas lições na caverna. A caverna não é para te matar, a caverna não é para você morrer, a caverna é para você aprender lições, é para você aprender algo novo da parte de Deus. A caverna foi um lugar de refúgio. Né? Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. 1 Samuel 22 e verso 1. Davi recorreu à caverna de Adulão, em que no hebraico significa refúgio, né? Esconderijo. Adulão significa refúgio, esconderijo, para se proteger das perseguições e afronta de Saul.
ele procurava matar a Davi e aos seus familiares, né? Mas Davi foi para lá. Agora veja, deserto na vida do crente não são permanentes, nem cavernas também, nem vales. Não são permanentes na vida do cristão. São algo passageiro, você está passando, né? Mas tem uma finalidade o que nós passamos. A caverna, né, é uma escola, o deserto também. E nós estamos passando por ali para uma finalidade. Amém? Observe aqui. Na caverna ele se escondeu dos inimigos, né? O Salmo 57 e 152 foram compostos por Davi enquanto ele esteve escondido na caverna de Adulão. O Salmo 57 e Salmo 142 foram compostos, ou a composição desses salmos, desses hinos, foram feitos lá na caverna de Adulão. A caverna foi um lugar também de reconciliação, pois naquela caverna, Davi, naquele exílio, né, ele se reencontrou com sua família foi lá e se juntou a ele. Né? Também sabendo que a família de Davi estava sendo perseguida e jurada também de morte por Saul, mas foram para lá, foi um lugar de reconciliação. Né? Seus irmãos desertaram do exército de Saul e tornando-se fugitivos com o rei Davi. Na caverna, sua família, né, ele cuidou de sua família. Depois Davi tratou de levar seus familiares para Moabe, nós já vimos aqui, né, e lhes deu abrigo até o final do exílio. Os moabitas eram descendentes de Ló, Gênesis 19, capítulo 19, versículo 30 ao 38. E nos dias de Moisés, os moabitas não eram um povo muito estimado nos dias de Moisés. Né? Deuteronômio 23, verso 3 ao 6, mas Ruth, né, bisavó de Davi, era moabita. 4 e 18 do livro de Ruth. O que pode ter ajudado Davi a conseguir o apoio e abrigo lá, porque tinha raiz. Quem é chamado por Deus tem raiz, tem família. Quem é chamado por Deus, quando a chamada é realmente de Deus, né, há uma história atrás, não se cai de paraquedas. Né? Então tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Na caverna também foi um lugar de reconhecimento, onde a família completa de Davi o reconheceu como rei. Né? Observe que tudo que José passou também, seus irmãos desceram ao Egito e reconheceram depois ele como governador do Egito. Né? Então a caverna, a cova, o calabouço, a prova, o vale, tudo isso contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo tem um propósito da parte do Senhor. Então, a caverna também foi um lugar de reconhecimento, onde a família reconheceu a chamada de Davi. A caverna foi um lugar de restauração, porque Davi é o modelo do líder que recebe homens angustiados pela vida para torná-los capazes para o serviço, porque se ajuntaram a Davi homens que estavam em aperto, homens endividados, todos, né, homens que estavam amargurados de espírito, segundo 1 Samuel, capítulo de número 22, verso 2. Na liderança de Davi, esses homens desprezados foram um exército de valentes, formaram um exército de valentes, vencedores, né? Oficiais, ministros e governantes, o famoso grupo conhecido como os valentes de Davi. 1 Crônicas, capítulo número 11, versículo 10 ao 12. Então esses homens endividados, desprezados, amargurados, cabisbaixos, sofredores, perseguidos, sem força, sem graça, sem unção, né? Sem perspectiva de vida, né? Que geralmente ouviram de seus pais, como alguém ouve hoje em dia, não vai ser nada, não vai dar para nada, não vai prestar para nada. Né? Estes homens se juntaram a Davi, Davi treinou, ajudou cada um deles, porque quem se junta com o ungido para o bem do reino, cresce. Quem se junta com o ungido para o bem do reino,
prospera. Quem se junta com o ungido e dá as mãos para o bem do reino, ele é vencedor. Ainda que a sua história lá atrás seja uma história de fracasso, não é? De perda, mas quando se junta para o bem do reino, para ajudar o reino, Deus ajuda, Deus dá prosperidade, Deus levanta quem está caído, e Deus dá uma nova perspectiva. E alguém pensou que morreu, se acabou, mas ainda há esperança para a árvore, mesmo que for cortada. Mas se a sua raiz também envelhecer lá na terra, ao cheiro das águas vai brotar. Tem esperança para o teu futuro. Diga amém. Aleluia. Qual era o líder que ia receber esses homens? Só alguém segundo o coração de Deus. Receber homens dessa qualificação. Porque a gente vai na feira e procura o melhor. Ninguém pega o tomate pior. Ninguém pega a fruta pior. Né? Só pega aquelas melhores e vai escolhendo. Davi não teve isso. Né? No reino de Deus é diferente. Aqui no reino não se escolhe o melhor. Né? Porque quem sabe o melhor é Deus. O homem bate o olho e diz assim: tem carro bom, fala bem, prega bem, canta bem, se expressa bem. Esse é demais, esse dá para o negócio. Aí o homem cresce o olho e coloca. E Deus lá de cima, na minha visão humana, esse não. Porque Samuel, um homem experiente, diante de mim está o irmão de Davi, aquele alto, forte, guerreiro. E Deus disse: não atente para a aparência dele. Você vê o que está diante dos olhos, mas eu vejo o coração. Eu vejo o invisível, eu sondo. Amém? Então não te preocupa se alguém não reconhece a tua chamada. Vai chegar o dia que alguém vai reconhecer a tua chamada, porque é Deus que está no negócio. Muito bem. Característica dos homens da caverna de Adulão. Homens que estavam em aperto. Esse primeiro grupo, segundo o texto, era formado por homens que se achavam em aperto. Essa expressão refere-se a pessoas perseguidas, assim como Davi, ou seja, homens que estavam sob pressão e dificuldade. Aperto aqui é o de pessoas oprimidas ou perseguidas. Muito bem. Homens que estavam também na caverna com Davi, endividados. Esse segundo grupo era formado por homens endividados. Talvez aqui a referência aos homens que tenham se tornado escravos por causa de enorme dívida. Você lembra das parábolas, né? Quando alguém não poderia pagar a dívida, toda a sua família era presa também, levada até que pagasse a dívida. Né? E teve alguém que foi perdoado, né? Uma quantia, mas alguém devia menos a ele, e ele não perdoou, por isso sofreu o castigo. Né? Então observe que o endividado naquela época era complicado, mas a Bíblia diz, dê uma glória aí, a Bíblia diz que a cédula de dívida que era contra nós, aleluia, Jesus Cristo pegou e cravou-a na cruz do Calvário, e o termo agora é tetelestai, está pago. Diga amém, está pago. Né? Jesus pagou a minha dívida, a tua dívida, que era impagável. Louvado seja o nome do Senhor. Homens de espíritos amargurados. O terceiro grupo é formado por homens amargurados de espírito. Já pensou uma pessoa amargurada de espírito, como Ana, que estava lá, amargurada de espírito, orando, e foi incompreendida pelo sacerdote? Estava lá Ana, amargurada de espírito, orando, e o sacerdote não a compreende, é tempo embriagada e aquela coisa toda. Por quê, irmão? Não é fácil, sofrendo pressão de penina, angustiada. Cadê meus sonhos? Deus não está me vendo, Deus não vai cumprir. Né? Mas há sempre um Davi que dá a mão, que abraça, que ajuda e dá conforto, dá força. E quando pensa que não, o crente que está amargurado, acabado, cabisbaixo, vai se reerguendo. Por quê, irmão? Deus quer te usar para abraçar os amargurados, para visitar os que nunca mais vieram ao templo, aqueles que estão amargurados, sem graça, sem força, não querem mais nada,
não tem mais perspectiva nenhuma de vida, Deus quer usar a tua vida como usou a vida de Davi para treinar essas pessoas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lições que aprendemos com a liderança de Davi. Davi depositou sua confiança em Deus. Um líder verdadeiro, primeiro pergunta ao Senhor. Davi disse, Senhor, subirei a batalha. Deus disse, não, fica aí por trás das amoreiras. Quando você ouvir as copas das amoreiras, um barulho de marcha, sou eu que estou indo à frente, aí você vai. Né? Davi consultava ao Senhor. Davi também não descartou os liderados. Não. Porque alguém descarta você pelo que alguém diz, pelo que alguém acha de você. Aí alguém descarta. Não dá para a obra não, porque fulano disse isso. Mas Davi não. É amargurado? É desprezado? Alguém não dá valor? Venha. Louvado seja o nome do Senhor. Davi ensinou os liderados. Além de abraçar eles, Davi os ensinou. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Davi sempre aproveitava as oportunidades para ensinar os homens. 1 Samuel capítulo 24, versículo 7 e versículo 8. Enquanto Saul contava com um poderoso exército de homens bem treinados, alimentados, Davi dispunha apenas de um pequeno grupo de homens desqualificados. Mas o grande e bem preparado exército de Saul não pôde impedir que ele fosse derrotado e morto. 1 Samuel capítulo 31, versículo 1 ao 13. Enquanto aqueles fracos homens de Davi puderam vencê-lo, sendo constituído rei de todo o Israel. 2 Samuel capítulo 5, versículo 1 ao 12. Não é? Observe que o exército de Davi para o exército de Saul havia uma grande diferença. Aleluia. Mas a unção faz toda a diferença. Já vi alguém dizendo, é verdade. Saul já não tinha mais, né, a presença de Deus. Davi não. Davi estava lá com a corda toda, né, com a presença e a unção do Todo-Poderoso. Então o exército de Davi teve vitória. Davi foi humilde. Humildade significa ausência de orgulho. E ser humilde é o mesmo que ser simples, modesto. E uma das principais características de um líder é ser humilde. Davi era um homem humilde e nunca se autoproclamou rei de Israel. Nem se revelou a ninguém que iria substituir a Saul. Então, quando Deus te revelar alguma coisa, alguém diz, José revelou o sonho, por isso foi perseguido. Mas tudo é plano de Deus. Né? Mas Davi não revelou a ninguém que era escolhido e ungido de Deus. Né? Tanto é que ele ia para a casa de Saul, na lição passada a gente viu. Ia e voltava, tinha um relacionamento com Saul, mas não revelava. Agora eu vou ficar no teu lugar. Né? Tem gente que já ouviu dizer, alguém sonha com um carro, sonha dirigindo o mundo. Aí diz, eu sonhei, e não sei o que, vai contar logo ao líder muitas vezes, né? Para ser visto. Mas aqui no reino não é assim. Primeiro Deus veio, e depois Deus diz assim, pega o vaso e vai lá, porque eu vi primeiro. Amém? Davi foi motivador. Uma das principais características de um líder é a capacidade de motivar seus liderados, principalmente diante dos desafios e das dificuldades. Davi soube motivar não só os liderados, como também o próprio líder Saul. Até Saul ele motivava. Né? Interessante, né? Está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 32. Davi foi paciente, por isso que ele escreveu, né? Com muita propriedade. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Poderia ter matado Saul na caverna, mas ele não matou. Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Né? Ele não tirou a vida de Saul para apressar as coisas, porque já dizem que a pressa é inimiga da perfeição, e é verdade. E Deus, ele é um Deus perfeito, é um ser perfeito. Então, no reino não se tem pressa. No reino é tudo com decência e ordem e esperando o tempo de Deus.
Então, Davi foi paciente. Poderia ter matado, poderia ter acabado com Saul, né? Mas ele foi paciente. Davi soube passar pelos muitos estágios em sua vida. Salmo 40, verso número 1 ao 5. Pois foi pastor de ovelhas, tinha experiência. 1 Samuel 16, 11. Foi músico do rei, né? 1 Samuel 16, 23. Pajem de armas, 1 Samuel 16, 21. Capitão do exército de Israel, 1 Samuel 18, 13 ao 30. Né? Davi também foi um líder de um grande exército de 400 homens, 1 Samuel 22, 1 e 2. E depois de 600 homens, 1 Samuel 30, versículo 9. Na verdade, esses estágios em sua vida foi um período de preparação para que ele se tornasse finalmente o rei de todo Israel. Então houve uma escadinha. No reino é assim, tem uma escadinha. Né? Tem uma hierarquia. Não é porque o camarada fez o curso de teologia, o bacharelado, que vai assumir, não é assim. Primeiro tem que ser humilde, é ungido, tem um curso de teologia, sabe, Deus te usa, mas você deve obediência, deve ir na questão da escadinha. Até o próprio Jesus, Lucas escreveu que Jesus estava no meio dos doutores. Lucas poderia ter escrito, estava no meio dos doutores, aquele que é poderoso, o Filho de Deus, a raiz de Davi, né? O grande, o alfa, o ômega. Não, estava Jesus, o menino Jesus, no meio dos doutores. Né? Porque Jesus ainda não tinha assumido o seu ministério terreno. Né? Jesus ainda era um jovem. Né? Jesus passou por todos os estágios. Jesus foi batizado por João. Né? Ele poderia ter dito, eu sou o Filho de Deus, esse negócio é só para vocês. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomando forma de homem, aniquilou-se. Toda a honra, toda a glória a ele. Aprendemos com Davi, aprendemos com Jesus. Você pode sofrer pelo reino, você pode passar pelo que você passar. A tua família pode não reconhecer a chamada de Deus na tua vida. Irmãos não podem reconhecer a chamada de Deus na tua vida. Mas permanece no lugar. Está na caverna, aprende. Está no vale, aprende. Aleluia. Porque Deus tem um plano na tua vida. Deus abençoe a tua casa, a tua família e seja a paz de Deus sobre a tua existência para sempre. Amém.